igreja livre sabe mais a Bíblia do que os meus filhos de um país perseguido. Só que a diferença deles e da igreja livre é que o pouco que eles sabem da minha palavra, eles estão dispostos a morrer por mim a qualquer momento. E eu vi tudo isso. Aí eu vejo aqui no meu país congressos, conferências, aqueles louvores, os jovens pulando, os irmãos pulando, adorando, celebrando, mas chega ali na esquina, não consegue ter força contra o pecado. E eu começo a ver os dois paralelos, a igreja perseguida e a igreja livre. Os líderes de jovens ou os pastores têm que fazer malabarismo para atrair a atenção dos crentes. Então eu estou do outro lado. Agora eu chego para o meu país e eu vejo que os loucos por Jesus no meu país cheiram a Bíblia, e os loucos por Jesus no Laos têm cicatrizes nas costas. A pregação desses homens não bomba na internet, porque eles não são conhecidos, eles não pagam para ir não cobram para ir nas igrejas. Então as pregações deles não bombam na internet, mas bomba no inferno, bomba no céu, porque o inferno se estremece, mas o céu celebra. É um anônimo deles, mas nós o conhecemos. Nós estamos vivendo a era de cristãos mais fracos da história. Cristãos que chegam atrasados no culto e vão embora antes do culto acabar. Eles estão achando que vão para o céu. Do outro lado, irmãos, uma adolescente de 14 anos, ela se converteu no Himalaia. Ela estava sozinha do mundo. Ela se converteu e ela foi para o Himalaia. Ela falou de Jesus para o irmão. O irmão falou: nega esse nome, senão eu vou te espancar. Ela não negou. Adolescente de 14 anos, o nome dela é Subarna. Ela não negou. O irmão começou a bater nela, expulsou ela da casa. É uma história muito linda, irmãos. Subarna, ela saiu da casa naquelas montanhas nevadas, ia passar frio, não tinha casa, não tinha nada, porque ela aceitou a Jesus. Jesus falou muito forte ao coração. Jesus curou a enfermidade dela em outra cidade. Ela morava com o irmão. Quando ela voltou com o irmão a expulsou de casa. Ela contando essa história para mim, irmãos, ela chorando, ela falou assim: pastor, quando eu fui expulsa da casa do meu irmão, uma voz muito forte veio até mim e disse assim: Subarna, você traiu o hinduísmo. Agora para você não tem mais jeito, vá até a ponte e pule. Irmãos, no Himalaia, entre uma ponte e a outra, entre uma montanha e a outra, tem pontes muito altas. Embaixo são correntezas misturado com rochas. Há um espírito de suicídio, porque não tem igrejas com facilidade que tem, clamando o nome de Deus. O reino das trevas é muito forte nesse lugar. Pessoas vão até a ponte, elas estão passando frio, fome, estão depressivas. Vem uma voz e fala assim: olha, acabe com o seu problema, vá até a ponte e pule. E Subarna olhou para mim e falou assim: pastor, eu não queria negar Jesus, mas eu não consegui saber de onde que vinha essa voz. Eu comecei a acreditar na voz, e eu achei que se eu pulasse, o meu sofrimento ia acabar na terra. E ela falou que foi em direção à ponte, irmãos. Só que antes de chegar à ponte, ela ouviu uma segunda voz, e essa voz nós conhecemos. Ela falou que uma segunda voz veio e falou: filha, saia da direção da ponte, eu vou guiar os seus passos até a igreja. Uma igreja que nós apoiamos. Uma história longa também, como chegamos até o Himalaia. Uma igreja que nós sustentamos o pastor, a sua família.
Eu não sabia de nada, só que eu estava vindo da capital, com data show, com Bíblias para passar o filme de Jesus e depois orar e entregar Bíblias para eles. E ela começou a vagar pelas montanhas, o Espírito Santo começou a conduzir aquela adolescente. No final da tarde ela chega, ela consegue achar a igreja de uma forma milagrosa. Ela conta tudo para o pastor o que tinha acontecido, e eu, sem saber de nada, eu chego da capital, eu já estava atrasado, eu coloco um lençol branco na parede, e eu começo a ligar ali o data show, e eu começo a passar o filme de Jesus na língua deles, dublado em nepalês. Depois do filme ela me procura, eu não sabia de nada. Depois do filme eu entreguei Bíblias para quem não tinha, eu orei com as pessoas, mas daí ela me procura e ela fala: pastor, eu quero te contar minha história. E ela contou tudo isso, em detalhes. E ela falou: pastor, quando eu estava assistindo o filme de Jesus, pastor, eu ouvi ele me dizendo assim: eu jamais abandono aqueles que se entregam a mim. Eu jamais abandono. Deus ouve o clamor de um adolescente no meio daquelas montanhas, irmãos. Deus vai ouvir o seu clamor nesta noite também, irmãos. Ela pegou, irmãos, ela pegou a Bíblia nova, ela abraçou, e ela falou assim: olha, o Senhor me deu, está lembrado? Eu não estava lembrado porque estava no escuro, eu fui entregando Bíblias para vários. Ela falou: obrigado, porque o Senhor me deu uma Bíblia nova. Essa Bíblia é minha, obrigado. Adolescentes no Brasil só pensam em duas coisas: internet e namoro. Dói falar isso, irmãos, mas eu continuo pregando para os jovens e adolescentes, porque eu sei que sempre terão os 7.000 que não se dobra a Baal. Eu sei que numa multidão de descompromissados com o reino vão ter adolescentes e jovens apaixonados pela palavra de Jesus. É o que tem acontecido do outro lado, irmãos. Depois eu fui no Vietnã, fui na igreja perseguida, irmãos. Antes de chegar na casa, o irmão parou a moto e falou: coloque essa máscara, ninguém pode saber que você é estrangeiro. Eu assustei, era um capuz, sei lá, aquela máscara preta que eu vesti na cabeça. E eu olhei para ele e falei: irmão, eu vou fazer isso, mas olha o tamanho, como é que eu vou fazer? Ele falou: não, mas pelo menos não vai dar tanta bandeira, coloca. E eu entro lá numa salinha, tá os nossos irmãos. Tá os nossos irmãos. Uma irmã vietnamita pregando na casa dela. A polícia descobriu, levou ela para a prisão. Nunca mais descobriram o paradeiro dela. Nunca mais, irmãos. Se você fizer uma célula na sua casa, a polícia vai fazer isso com você? Não. Mas o que tem te freado? Sabe o que é? Temor a esta palavra. Tem acabado o temor nas igrejas. O que Jesus fez lá na cruz, irmãos, para mim foi como se ele fez hoje cedo, porque jamais vai cair no esquecimento. Na minha mente jamais pode cair no esquecimento o que ele fez. O Butão é um dos países mais perseguidos do mundo. Eu comecei a orar por esse país, ele fica na fronteira da Índia. E eu comecei a orar para que um dia eu chegasse no Butão para ajudar os nossos irmãos, ou pregar para alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Só que daí alguém falou para mim: pastor Luciano, tem muitos butaneses refugiados aqui no Nepal. E nós queremos, se você quiser eu posso te levar lá. Eu falei: butanês aqui dentro? Então vamos preparar. Sabe o que eles queriam, irmãos? Os cristãos, 130.000 butaneses dentro do Nepal. Sabe o que os cristãos queriam? Bíblia, palavra de Deus. E eu comecei a procurar em Katmandu, a capital do Nepal. Eu procurei 1.000 Bíblias, só que eu encontrei 850. Só que eu já fiquei feliz. Se uma Bíblia pode abalar o inferno num campo de refugiado, imagina
850 Bíblias. A minha esposa não viaja comigo, as montanhas é muito complicado. Só que esse dia ela começou a insistir. E eu falei: Andressa, é muito longe, é uns 600 quilômetros daqui da capital, e depois vão ter que andar um pouquinho. E a Andressa: não, Luciano, mas deixa eu ir, eu quero conhecer os nossos irmãos da igreja butanesa, eu oro por eles. Andressa, mas é um pouco complicado, é arriscado. Irmãos, e ela foi insistindo, e ela me ganhou no papo, a minha esposa. Ela olhou e falou assim: Luciano, hoje nós não temos filhos, quando tiver eu vou ter que ficar em casa, então me deixa aí. Eu olhei e falei: é verdade, depois vai ser mais complicado quando tivermos filhos. Tá bom, você só vai nessa. Ela falou: ok. Irmãos, Deus sabia do que ia acontecer, e Ele permitiu, amoleceu meu coração para enviar minha esposa, para deixar ela ir. Depois de andar 550, 600 quilômetros, nós tivemos que passar uma parte do Nepal, que é uma região selvagem, só que eu não sabia. O campo de refugiados estava à frente. Eu só não fui preso porque um pastor butanês falou: deixa eu levar as Bíblias na frente, porque é arriscado para você, deixa eu levar. E ele foi. Só que não sei se chamou tanta atenção do inferno, dos demônios que ficaram com tanta ira, não sei se foi pelas Bíblias, o que foi. Mas a 30 quilômetros do campo de refugiado eu caí numa tocaia, literalmente, e eu fui espancado na frente da minha esposa. Tacaram pedras e uns 7 ou 8 homens me bateram na frente dela. Eles não tocaram na vida dela, graças a Deus. Aí a Bíblia diz que nenhuma tentação é maior do que você possa suportar. Só que ela ficava gritando: socorro, socorro. E eu queria ter um entendimento naquele momento que não eram eles, mas eram demônios irados. Com o que nós iríamos fazer no campo? Enquanto eles me batiam, eu gritava na língua deles: Sati, 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 Molai Sati, eu sou amigo, eu sou teu amigo. Quando eu falava que era amigo, eles me batiam com mais força. Os que não estavam me batendo, estavam do lado de fora tacando pedras. E uma pedra grande pegou nas minhas costas, eu fiquei vários dias sem dormir deste lado. Irmãos, chegou 2 homens com facão, o diabo não queria me bater, ele queria me matar. Chegou 2 homens com facão, e eles veio para cima. Quando alguém gritou: olha o exército! E eles correram para o meio do mato, o exército nepalês estava próximo. É claro que Deus sabia do que iria acontecer. Eu imagino Jesus olhando e falando: filho, estou te dando o privilégio, como eu dei para os meus filhos da igreja primitiva, sofrer pelo meu nome. Mas eu imagino quando o diabo envia os 2 com facão para me matar, eu imagino Jesus levantou do trono e falou: basta, a vida dele me pertence, eu atiro somente quando eu quiser. Aí os 2 homens correram com facão. O exército chegou, olhou para mim, alguém explicou a situação, falou: os estrangeiros estavam passando aqui, e eles começaram a bater. Ali o policial olhou para mim e falou: como? Você estrangeiro passa nessa região? Essa região do Nepal é selvagem, eles poderiam te matar. Eu não poderia olhar para ele e falar: Senhor, mas eu vou ali pregar a palavra, isso e aquilo. Eu só falei para ele: Senhor, eu preciso chegar na próxima cidade, o Senhor pode me levar? Ele falou: claro, claro que eu tenho que te levar, senão eles te matam. Minha esposa chorando, e eu tentei controlar a situação. Falei: Andressa, nada fugiu do controle, só olhamos para Atos, nada fugiu do controle. Só que ela ficou traumatizada alguns meses, porque ela viu. Irmãos, eu não levantei a mão. Estevão viu os céus abertos, eu não vi, então eu não posso falar. Mas eu não levantei a mão. Eu cheguei no campo de refugiado. Os pastores vieram, os irmãos muito preocupados comigo. Eu falei: nada fugiu do controle. Se eu ler o livro de Atos, eu vou ver que nada fugiu do controle. Isso era rotina, não era algo diferente. Eu preguei a palavra de Deus no campo.
um menininho chegou, de 11 anos, e ele começou a falar para mim: tio, me dá uma Bíblia. Eu estava com 850. Eu falei: não, chama os seus pais que eu dou. Daqui a pouco ele: tio, me dá uma Bíblia. Eu falei: mas tu é chato, hein? Chama os seus pais que eu entrego. Irmãos, depois eu me lembrei da minha insensibilidade. Eu me converti com 11 anos de idade. Hoje eu vi aqui algumas menininhas por aqui brincando e pulando. Eu falei: essas meninas, os pais já têm que ensinar, elas já estão com idade. Aí eu vi uma irmã, pegou a filha dela e colocou sentada do lado. Eu falei: é assim mesmo, desde pequeno, ensine a ter temor à palavra de Deus. Estavam umas crianças muito à vontade. Eu vi que não estava adorando, essa estava em um outro mundo. Criança é bênção, amém, irmãos? Isso aqui não estou bravo não. Mas vai crescendo 5, 6 anos, começa a ensinar a palavra de Deus. E aí eu entreguei a Bíblia para esse menininho, coloquei a mão na cabeça e falei: então tá bom, eu vou declarar, eu vou profetizar que você vai ser um pregador aqui neste campo. Irmãos, eu volto para a capital. Depois de uns meses eu volto para o campo de refugiado. Dentro do ônibus, 5 horas da manhã, agora eu estava sozinho. Que eu falei para minha esposa: agora você não viaja mais. Eu falei assim: Deus, eu estou com medo, mas eu vou mesmo assim. E quando eu cheguei lá, irmãos, já viu aquele versículo mais ou menos que diz: quando você sai semeando com lágrimas, você volta alegre. E eu costumo dizer que da segunda vez agora eu não fui para apanhar, eu fui para bater. Jesus me ensinou como bater no diabo. Eu batizei 30 butaneses para a honra e glória de Jesus. Para a honra e glória de Jesus. Depois, irmãos, o trabalho foi crescendo muito rápido nessa região. Eu já batizei 100 butaneses, irmãos. Só que na lei anticonversão são 6 anos de cadeia. Então conta, 6 anos vezes 100. Fora os nepaleses, eu estou falando só butaneses, já estaria com prisão perpétua. Mas Jesus tem sido bom, irmãos. Eu preciso fazer algo por crescimento da obra. E Deus quer te usar também para mudar a estrutura. Ah, pastor Joaquim, quando eu vejo essa igreja abençoando a Venezuela, os nossos irmãos aqui do lado que estão precisando tanto, irmão. Vejo os irmãos venezuelanos aqui na igreja, vocês impactando ele com carinho, com amor, irmãos. Nós estamos abençoando as nações, Deus vai abençoar a sua vida. Essa igreja já tem identidade de nações, pessoas de outras nações, como o irmão está vindo morar aqui, irmãos. Que daqui surjam também jovens missionários para o mundo inteiro. Sem sair do lugar, o culto ainda não acabou. Coloque-se em pé, por favor.